Fala, meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando o seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você vai ser sempre com a qualidade do conteúdo que eu vou te passar aqui, fechou? Turma, geralmente, tem dois tipos de conteúdos que a gente costuma trabalhar aqui, né? Que eu costumo trazer aqui. Ou é algum conteúdo mais técnico, que eu acho que eu trago até muito pouco, tá? Se você pegar numa escala de todos os vídeos, eu nem sei quantos vídeos que eu já postei até agora no canal, mas se você pegar numa escala de todos os vídeos que eu peguei e comparar com os outros assuntos, assim, eu acho que tá muito mais ligado a alguma coisa de comportamento do que alguma coisa mais técnica, assim, sabe? E, cara, eu não sei se existe um motivo específico para isso, mas essa questão de comportamento, essa questão de literalmente você pensar e refletir sobre esse tipo de coisa, mentalidade, esse tipo de coisa, são assuntos que eu gosto de conversar, sabe? São assuntos que é muito interessante. Eu acho que são assuntos que qualquer tipo de pessoa deveria ser mais inclinada também a pensar sobre, porque, cara, toda a parte técnica, qualquer tipo de assunto técnico, qualquer coisa que você vai fazer que exige um pouco mais dessa capacidade técnica, isso é desenvolvido, sabe? Isso é uma coisa que qualquer pessoa ali com um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência, ela consegue sentar, ela consegue desenvolver. Agora, essa parte de você ser um pouco mais inclinado a pensar sobre esse tipo de assunto, sobre comportamento assim, eu acho que são coisas muito difíceis de você ensinar, sabe? São coisas que naturalmente ou uma pessoa ela já tem, ou ela mesma vai tendo um processo de reflexão muito profundo com ela mesma e, obviamente, com algumas ideias que ela vai complementando de pessoas que ela pega, ela consegue desenvolver. Mas eu acho que é isso que justifica, sabe? Eu acho que naturalmente eu sou um pouco mais inclinado a pensar sobre isso, eu sou um pouco mais inclinado a ter umas reflexões sobre isso, eu acho que é por isso que eu costumo trazer um pouco mais de assunto ligado a isso, tá? Mas, enfim, só para também tentar justificar o porquê eu ainda não estou trazendo tantos assuntos técnicos, mas eu vou trazer, tá? É porque o assunto técnico, sei lá, se a gente for falar sobre anúncios, sobre estrutura de página de vendas, eu sinto que isso exige um pouco mais de programação. Então exige eu sentar, por exemplo, e, sei lá, eu pegar um papel e aí eu basicamente escrever. Cara, você tem que fazer dessa forma, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, numa sequência certinho. E, cara, sentar pra roteirizar, pra pensar, pra planejar em conteúdo, nunca foi uma coisa que eu fiz até agora, sabe? E geralmente também eu não paro pra pensar em como que eu vou fazer os vídeos. Eu simplesmente penso, sei lá, 15 minutos antes no tema do vídeo assim, eu costumo falar. Até porque eu já falei com vocês no começo desse canal que o intuito desse canal é documentação e não criar nada do zero, sabe? Então, eu acho que isso justifica. Eu não sei se eu tô literalmente perdendo as ideias aqui, mas eu acho que esse conteúdo mais técnico ele exige um pouco mais de responsabilidade com o que você vai falar, tá? Não que os outros conteúdos não exijam, mas exige um pouco mais de organização, tá? E dado que eu não tenho muito essa questão de sentar e pensar no que eu vou fazer, pensar no que eu vou falar, estruturar bonitinho o começo, meio e fim de conteúdo, eu acho que esse é um dos motivos do porquê eu não trago tanto conteúdo mais técnico aqui relacionado a isso. Mas eu prometo que eu vou trazer, tá? Eu vou tentar reorganizar algumas estruturas assim que eu uso, sei lá, de anúncios, esse tipo de coisa. E aí eu vou tentar organizar bonitinho e eu vou trazer. Talvez no próximo vídeo já seja um vídeo um pouco mais técnico relacionado ao trabalho que eu faço em si, como copy, tá? Ou talvez sobre o marketing em si, enfim, eu vou pensar em alguma coisa mais relacionada a isso e eu vejo. Cara, vamos lá, para contextualizar vocês. Esse vídeo hoje é segunda-feira. Hoje, quando você tá vendo isso é segunda-feira, mas eu não estou gravando esse vídeo na segunda-feira. Eu estou gravando esse vídeo ontem, no domingo, tá? Eu tô gravando isso por quê? Porque eu tava aqui planejando a minha semana, e aí eu comecei a pensar sobre umas coisas que eu acho interessante trazer aqui, tá? É muito, muito raro, acho que só teve 2 vezes que eu gravei algum vídeo que não foi no momento em que eu ia postar. Então, literalmente, falei, cara, eu tô pensando sobre esse assunto, eu tô planejando a minha semana, eu acho que eu tô com as ideias um pouco frescas aqui, então acho que faz sentido gravar esse vídeo agora. Já deixar ele planejado, bonitinho, planejado, né? E aí na segunda-feira eu posto, tá? Mas eu acho que casou um pouco a questão do time também, fechou? Mas, cara, eu fico pensando muito em como que é importante você ser uma pessoa organizada, tá? E organizada em que sentido? Tendo como exemplo, todo domingo, cara, é de lei, eu costumo sentar para organizar minha semana, tá? Geralmente eu faço isso na parte da manhã, só que tem momentos e tem domingos assim que eu não consigo porque fica um pouco puxado, porque a minha rotina ela é muito a mesma coisa na parte de. Cara, a minha rotina é uma rotina muito repetitiva. Muito, muito. Vou resumir pra vocês aqui como que a minha rotina funciona. São 3 etapas, são 3 pilares. Primeiro, a partir da manhã, eu acordo todo dia às 5 horas. Então, das 5 da manhã até às 7, 7h20. 7h20 não, 7h15, 7h10, 7h15 no máximo ali, eu reservo pra estudo. Então, geralmente eu estudo ligado à leitura. Então, todos os dias na parte da manhã eu acordo. Cara, é de lei. Eu acordo, faço um café, venho pro computador e vou ler. Aí eu leio por volta de mais ou menos 50 minutos, 1 hora.
E aí depois eu estudo alguma coisa que eu tô dando um pouco mais de prioridade no momento. E de 3 meses pra cá eu venho estudando muito gramática. Então, questão de pontuação, esse tipo de coisa, então eu tô estudando bastante sobre isso. Então, parte da manhã já é fechada para essa questão do estudo. Depois eu vou pra. Eu saio do computador, aí eu vou organizar as coisas aqui em casa e a gente vai levar o Guilherme na creche. Se você não sabe, eu tenho um filho, tá? Eu sou casado, então a gente vai levar o Guilherme pra creche. E aí a gente deixa o Guilherme na creche, e aí já é por volta de mais ou menos umas 7h30. E aí depois disso a gente vai pra academia, eu e a Camila. E aí quando a gente volta, é quase 8h30, 8h40 da manhã. E aí só o tempo de eu tomar um café, e aí eu sento no computador pra trabalhar mesmo, pra pegar e pra trabalhar, não estudar nem nada relacionado a isso. Então, das 9 até, cara, 4, 5 da tarde, é só entrega para cliente, literalmente, é só trabalho, é trabalho. Eu tenho 3 clientes hoje fixos, então eu consigo organizar em blocos de tempo e atividades, o que eu tenho que fazer no meu dia. Então, eu costumo fazer essa organização e eu consigo entregar para os 3 clientes bonitinho, até 5 horas da tarde, mais ou menos, ali onde encerra, que eu não tenho mais entrega, eu só tenho entrega para outro dia. E a parte da noite fica literalmente para uma questão mais de estudo também. Então, eu entrei para formação de copy recentemente, então a parte da noite eu estou 100% focado nisso. Tem muito conteúdo, não só a questão de você para pensar em estudar conteúdo, mas eu também faço muita questão cara, como que eu vou aplicar? Eu sei lá, estudei ontem sobre Big Idea, que é um assunto mais relacionado a pop. Cara, como que eu faço para tentar tornar isso ainda mais prático? Então, não tem só essa questão do estudo e sim, tem mais a questão do planejamento também, sabe? Então, de você sentar, você reescrever o que você já fez ali, pensar em como você pode tornar aquilo um pouco mais prático e tal. E aí, geralmente, eu fico até umas 9 no computador. Geralmente é 9, 9h30, não. Raramente vai até as 10, tá? Mas geralmente é entre 9 e 9h30, esse horário mais ou menos que eu consigo terminar os estudos, mas aí eu paro, vou jantar e eu vou dormir depois, tá? Então, o meu dia ele é dividido em, cara, estudo, então tem a parte de estudo, tem a parte de entrega para cliente e tem alguma coisa que é basicamente mais um refinamento ali técnico, que é muito mais ligado a essa parte de copy, que é um estudo mais pautado mais para prática também, sabe? Enfim. Então, eu nem lembro porque eu comecei a falar sobre esse assunto na questão do planejamento, né? E aí eu tava aqui organizando a semana e tal, e eu pensei como que é importante você ser uma pessoa que você tem uma facilidade maior ou se torna uma pessoa mais inclinada a ser mais organizada nesse sentido, no sentido do que de cara, de você não começar a sua semana ou você não começar o seu dia com a cabeça em branco, sem saber o que você precisa fazer, sabe? Eu acho que existe muitas vantagens em você literalmente acordar, em você literalmente levantar da cama e você saber o que você vai fazer em cada horário. Não especificamente, mas você ter pelo menos estabelecidos os 2, 3 principais objetivos do seu dia ali. Os 2, 3 principais atividades que você tem que fazer naquele dia, sabe? Porque eu acho que quando você é uma pessoa mais inclinada para isso e você consegue planejar muito melhor as coisas, primeiro, você torna o seu dia, a sua semana muito mais previsível. Então, tornando tudo isso mais previsível, você reduz muito essa questão da sua. Cara, eu sinto muito isso. Eu sinto que eu reduzo muito a minha ansiedade quando eu consigo organizar as coisas, quando eu escrevo as coisas, quando eu estabeleço o que eu vou fazer, em qual horário que eu vou fazer, em quando que eu vou fazer, sabe? Porque você tem muito mais previsibilidade, sabe? Eu acho que você consegue organizar melhor as coisas na sua cabeça e você consegue dar prioridade certa para as coisas certas, tá? Então, geralmente no domingo eu faço o quê? Eu sento para planejar e eu paro para pensar basicamente nos objetivos que eu coloquei para mim lá no começo do ano. Então volto, cara, para pensar muito sobre isso. Então eu tenho anotado aqui, então vou lá, eu consulto e falo, cara, o que eu quero pro final do ano? Pro final do ano eu quero estar assim. Tá, o que eu preciso fazer nessa semana, amanhã, cara, na segunda, para que eu aumente ainda mais a probabilidade de alcançar esse objetivo, sabe? Então você consegue colocar ordem nas coisas. Você vai eliminando basicamente o que não tá muito ligado àquilo que você estabeleceu para você e você aumenta mais a probabilidade de você alcançar aquilo porque você tá dando mais prioridade, sabe? Então, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que você ser uma pessoa organizada é muito bom. Por quê? Além da previsibilidade, além de você aumentar a probabilidade, cara, você elimina ruído. Então você não fica uma pessoa muito solta. Então é muito mais fácil você conseguir fazer aquilo que você disse que ia fazer. É muito mais fácil você treinar, você ter uma rotina de treino, você manter a sua dieta quando você organiza essas coisas muito antes. Então, além de você estabelecer quais dias você vai treinar, é você preparar a sua alimentação no domingo. Você pega e já deixa tudo pronto. Cara, você vai minimizar muito a chance de você comer besteira. Porque você vai ter tudo pronto na sua geladeira, sabe? Então, acho que você consegue. É muito difícil você. Eu vou fazer tal coisa. E você sustentar tudo isso só no poder da palavra, sabe? Você literalmente não tem um trabalho de organização feito. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é muito válido. Se você não tem o costume de organizar suas ideias e a sua semana, no final de semana, no domingo, para como que vai ser a sua semana, cara, você precisa começar a fazer isso, tá? Você precisa começar a fazer isso urgente, porque estabelecer prioridade, estabelecer basicamente filtro em tudo que você vai fazer é muito importante. Então, no domingo, geralmente, eu tenho mais esse processo que é um pouco sim, tem um pouco mais reflexivo, é um pouco mais reflexivo e mais de organização, tá? Geralmente domingo eu tenho as minhas entregas ainda, então
não entrega que ficou faltando. Com relação ao cliente é muito difícil. Com relação ao cliente é muito difícil fazer alguma coisa, porque na semana eu consigo me dar muito bem com isso. Então, geralmente, na semana eu organizo muito bem as coisas ali, eu alinho com as pessoas que eu trabalho, alinho muito bem, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, alinho expectativa e tudo mais, consigo entregar mais do que, por exemplo, eu planejei. Acho que teve até um vídeo que eu falei sobre isso, que é muito importante. Cara, eu não vou falar sobre isso porque é um assunto muito longo e vai começar a embanar as coisas tudo. Mas enfim. E aí eu já combinei com todo mundo quais são as entregas, o que eu preciso fazer e tal, tal, tal. Então na semana eu consigo cumprir tudo isso. Chega no final de semana, é mais um trabalho um pouco mais pra mim. Então é muito mais voltado pra estudo, muito mais uma questão mais reflexiva e tudo mais, sabe? Então chega no domingo é uma mistura de um pouco mais de reflexão com um pouco mais de planejamento em si, sabe? E aí dentro dessa reflexão vem tudo isso que eu mencionei com vocês, e planejamento literalmente vem, cara, papel e caneta mesmo. É sentar e você começar a anotar o que você precisa fazer, quais que são os horários que você vai colocar ali, basicamente, aquela rotina que você quer estabelecer. Se você quer treinar na semana, cara, qual que é o melhor horário para você? Qual que é o horário que você sente que você tá, sei lá, mais disposto? Beleza, cara, é na parte da manhã, vou acordar até o horário, vou treinar. Cara, depois que eu vou estar treinando, tem que trabalhar. Beleza, vou trabalhar, o que eu vou fazer no trabalho hoje, sabe? Vou fazer isso daqui no trabalho, vou estabelecer essas coisas, tal, tal, tal. Cara, a partir da noite, o que eu vou fazer? Sabe, sei lá, você quer estudar um pouco mais, você quer aprender alguma outra coisa, estabelece lá basicamente o horário. Você vai começar que horas, você vai terminar que horas. Deixa tudo muito bem estabelecido, sabe? Porque você fazendo isso, você consegue literalmente não só se beneficiar de todas as coisas que a gente já falou, mas você consegue colocar um pouco mais de sobrecarga em você. Teve um vídeo que eu falei isso, agora eu não vou lembrar qual foi o vídeo, mas eu falei que quando você não depende apenas da sua fala, e quando você começa a escrever as coisas que você quer fazer, você joga um pouco de peso emocional em cima disso, sabe? E o que acontece? Talvez você não consiga, de início, sei lá, se você não tem costume de planejar a sua semana, por exemplo. Talvez você não consiga sentar no domingo, e aí você planejou toda a sua semana, bonitinho, fez lá. Talvez você não consiga cumprir exatamente o que você estabeleceu. Mas se você não cumprir, você vai sentir um pouco do peso do arrependimento de não ter feito isso, sabe? Então você jogando um pouco de carga emocional, de culpa em cima de você. Isso é bom, obviamente, de uma maneira controlada, né? Você não pode se culpar e jogar uma sobrecarga em você que você não tem a capacidade de dar, mas, enfim. Mas isso é um pouco bom. Porque mesmo que você não cumpra, você jogando essa carga de culpa em cima de você, e se permitindo sentir isso porque você é culpado, na outra semana você já começa a pensar um pouco melhor sobre isso. Então, cara, eu não quero sentir a mesma coisa que eu senti. Então, talvez você um pouco mais disciplinado nessa semana, vou organizar um pouco melhor, sabe? Então, acho que existe muitas vantagens. E também é um aprendizado muito bom, né? Na questão de que, cara, eu sinto que você é uma pessoa. Eu consigo ter uma organização muito boa na questão de rotina, esse tipo de coisa, mas até numa questão de uma organização mental, assim, eu sinto que é um autoconhecimento muito bom, sabe? Porque você consegue basicamente perceber quais são os seus limites, sabe? Então você falou que você vai treinar todos os dias, você falou que você vai fazer alguma coisa todos os dias. Cara, talvez você fazer alguma coisa que exija muito de você todos os dias talvez fique um pouco cansativo. Talvez literalmente você chega no final da semana muito ruim, você chega no final da semana muito cansado, você chega no final da semana muito exausto, sei lá, com uma sobrecarga de pensamento enorme e tal, tal. Então talvez não seja ideal você fazer todos os dias, você nem precisa fazer, você só faz, sei lá, 2, 3 vezes na semana, sabe? Então você vai se autoconhecendo. E tendo esse autoconhecimento, você vai se reorganizando ali. Então você vai manejando as coisas conforme vocês conhecem mesmo, sabe? Então, conforme os seus limites, conforme as suas capacidades e tudo mais. E aí você aumenta ainda mais a probabilidade de você fazer com que aquele comportamento, com que aquela rotina se permaneça, sabe? Então, por exemplo, no meu caso, cara, eu já percebi que eu tenho uma facilidade muito boa e eu tenho muita disposição para fazer as coisas de manhã, porque eu sou muito ativo de manhã, muito, muito, muito ativo. Eu não entendo por quê. Por exemplo, geralmente, o que você costuma escutar é o quê? As pessoas, elas trabalham até muito tarde, as pessoas trabalham até 2 da manhã, 3 da manhã. Só teve, sei lá, eu conto na mão, assim, nesses 2 anos que eu tô no digital. Eu acho que 3 ou 4 vezes eu trabalhei, tipo, até 1 hora da manhã, sabe? Até 2 da manhã. Cara, é muito, muito raro fazer isso. Pra você ter noção, eu não faço isso, mas eu acordo 3 horas da manhã se precisar. Então, é muito comum. Hoje mesmo é domingo. Hoje eu acordei porque a gente saiu, a gente foi pra missa de manhã, então eu tinha que adiantar algumas coisas pra deixar tudo certo e tal. Eu acordei às 4 da manhã e, cara, eu tô normal, normal, fico tranquilo, sabe? Até umas 7, 8 da noite eu tô tranquilo. Então, eu me conhecendo por essa questão da rotina, de eu organizar, de eu colocar as coisas como é que eu vou fazer, eu tendo esse processo de autoconhecimento, eu percebi que eu sou uma pessoa muito mais ativa na parte da manhã. Então, tem uma probabilidade maior de fazer essas coisas que são um pouco mais chatas na parte da manhã. Então, por isso que eu treino de manhã, por isso que a parte da leitura, que é uma coisa que eu considero importante, eu deixo pra parte da manhã. Por isso que a questão de, cara, estudar gramática é chato pra caramba. Mas por isso que eu deixo isso pra fazer na parte da manhã. Porque são coisas que são chatas. Naturalmente são coisas chatas de se fazer, sabe? Então eu consigo jogar isso pra parte da manhã, que é quando eu tô mais predisposto a fazer, quando eu tô com um entusiasmo, uma motivação um pouco mais alta, porque eu tenho uma probabilidade muito maior de fazer aquilo e de não delegar aquilo, de delegar o quê? De não postergar aquilo, sabe?
Então, tudo isso por quê? Porque eu tive um autoconhecimento muito grande sobre mim. Eu já deixei pra ler de noite, eu já deixei pra treinar de noite, eu já deixei pra fazer um monte de coisa na parte da noite. Só que, conforme o tempo foi passando, eu percebi que, cara, eu tava faltando muito na academia. Quando eu ia ler um livro, sei lá, eu demorava muito tempo. Cara, meu pensamento vagava enquanto eu ia lendo o livro. Então, tipo, chegava na parte da noite, sei lá, eu pegava o livro pra ler, eu tô lendo esse livro aqui agora, de novo. Então eu ia ler e eu sentia que eu começava a pensar em muitas coisas aleatórias, eu não conseguia ter uma atenção muito boa no conteúdo em si, eu não tinha uma retenção de conteúdo em si. Tudo isso porque eu estava fazendo basicamente uma coisa que eu queria fazer, eu tinha um interesse muito grande de fazer, mas eu estava fazendo ele no bloquinho de tempo errado, no bloco de horário errado, sabe? Então, foi um processo de autoconhecimento muito bom. Tudo isso veio por quê? Porque eu parei, eu planejei, eu pensei em como que vai ser a minha semana, eu pensei como é que vai ser o meu dia, estabeleci o horário para fazer cada uma dessas coisas, e eu fui fazendo as coisas, e eu fui me autoconhecendo. Então, hoje, eu sei que tudo que eu tiver para fazer de manhã, por exemplo, eu já falei basicamente como é que é a parte da manhã ali com questão de estudo e tudo mais, né, que são coisas que são importantes para mim e tal, tal. Mas, por exemplo, cara, atividade de cliente. Tem cliente eu vou manejando muito. Então, por exemplo, eu tenho os clientes que geralmente eu atendo na parte da manhã e eu tenho outros clientes que eu deixo para a parte da tarde. Mas geralmente eu vou trocando muito, então não é uma regra fixa. Esse cliente um aqui eu vou atender ele todas as manhãs, o cliente 2 eu vou atender a partir de meio-dia. Não, geralmente eu pego por ordem de. Eu priorizo pela complexidade da tarefa em si, sabe? Então, se tem alguma coisa que é um pouco mais chata de fazer, se tem uma coisa que é um pouco mais complicada de fazer, por exemplo, cara, pesquisa de público, pesquisa de mercado, fazer esse tipo de coisa. São coisas que exigem mais de você. Eu não vou deixar pra fazer isso lá 5 horas da tarde, porque eu já tô todo zoado da cabeça, porque eu já trabalhei bastante, fiz um monte de coisa. Eu vou deixar fazer na parte da manhã, porque eu sei que na parte da manhã eu sou mais ativo. Então, eu jogo pra parte da manhã atividade um pouco mais chata, faço ela, tal, tal. Na parte da tarde eu vou deixando as coisas um pouco mais leve de se fazer, sabe? Então, tudo isso por quê? Porque em algum momento eu já errei bastante. Porque em algum momento eu já planejei, eu já fiz lá bonitinho, coloquei aqui deixa eu ver se eu. Acho que não tô. Ah, não vou conseguir abrir agora. Mas já coloquei lá no Google Agenda bonitinho, no Google Agenda, o horário que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, como que eu vou fazer, o que que eu preciso para complementar essa atividade em si e tudo mais, sabe? Então, novamente, eu não sei se ficou muito complexo a explicação, mas eu acho que você parar para pensar e dar um pouco mais de atenção para essa questão da organização é muito vantajoso, tá? É muito vantajoso porque você começa a ter não só uma organização no seu mundo externo, de, cara, eu vou fazer isso nesse horário, vou fazer isso aqui nesse outro horário e tal. Você começa a ter um processo de reflexão muito melhor. Então, você organizando as ideias melhores na sua cabeça, você literalmente consegue fluir muito melhor, sabe? Então, você tem mais previsibilidade, você tem uma chance muito mínima de você chegar no final da semana e você, puta, cara, eu falei que ia fazer tal coisa, eu não consegui fazer essa coisa, sabe? Ou então você consegue ter uma resposta muito pronta para alguma coisa que você não queira fazer, então, sei lá. Cara, essa semana eu quero fazer isso, eu quero ler todos os dias de manhã. Chega no dia de manhã, alguém te chama para fazer alguma coisa, você vai fazer alguma coisa no final de semana, não sei. Você tem uma resposta para essa pessoa. Tá, cara, eu não posso fazer isso porque eu tenho um compromisso aqui, tal, vou fazer tal coisa. Você consegue ter uma resposta muito pronta para isso. E você consegue chegar no final da semana com um sentimento muito bom de progresso. E aí já vem também um ponto muito interessante que você consegue perpetuar e manter uma rotina boa de trabalho, de estudo e tudo mais, quando você consegue enxergar os avanços que você vai ter, que você vem tendo, sabe? Então, ter uma visualização muito boa do progresso é importante para você continuar fazendo essas coisas. E quando você tem uma agenda, quando você estabelece basicamente o que você precisa fazer, você está toda semana ali, você está todos os dias basicamente olhando, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então você não precisa basicamente, sei lá, não cronometrar, mas anotar esse tipo de coisa, mas de uma maneira mental, você vai acumulando algumas coisas na sua cabeça, sabe? E aí você consegue, puta, semana passada eu falei que eu ia, sei lá, 3 dias pra academia e eu fui 4 dias, puta, tô melhor, sabe? Nessa semana eu falei que ia 5 dias, eu, puta, fui 6 dias, sabe? Então você vai lembrando das coisas que você estabeleceu pra você e que você foi fazendo, sabe? Então é isso. Você dá importância para a questão do planejamento. Você basicamente estabelece o que, que você vai fazer, no horário que você vai fazer, quando que você vai fazer, e você vai fazendo isso até você ter um autoconhecimento muito bom sobre você mesmo. Então, se você não consegue treinar de manhã, cara, tenta treinar de noite, sabe? Se você não consegue treinar de noite, não sei se treinar no horário do seu almoço, não sei na onde você trabalha, se você trabalha de casa ou não, isso influencia muito, mas vai alocando conforme você vai se autoconhecendo, sabe? E aí, você se autoconhecendo, você fazendo isso por algum tempo e tudo mais, você consegue ter uma medição de um progresso. E essa medição de progresso é muito boa porque você consegue ter um parâmetro de avanço. E isso é muito possível. Isso é um combustível muito bom para você continuar fazendo essas coisas, tá? Então, cara, novamente, não foi planejado. Literalmente, eu estava pensando sobre essa questão do planejamento, porque eu estava aqui fazendo algumas anotações de como vai ser a semana e tudo mais. E eu fiquei muito pensativo com relação a isso. Eu acho que faz muito sentido você fazer isso, tá? Então, é basicamente isso. Se você tem alguma coisa que você faça também, talvez na sua semana, no seu planejamento que você acha útil compartilhar e que eu não falei nesse vídeo, eu não mencionei no vídeo, deixa aqui embaixo também, porque a gente troca ideia sobre isso. Se esse vídeo foi útil para você, também pode deixar o seu comentário aqui, se você acha que tem algum ponto de melhoria
Pode deixar aqui também porque vai ser muito útil, tá? E é basicamente sobre isso. Eu espero que tenha sido útil, espero que tenha valido o seu tempo e que, se você nunca fez um pouco mais dessa reflexão, um pouco mais dessa questão desse planejamento, eu espero que você comece a fazer porque é muito vantajoso, fechou? Então, pessoal, basicamente isso. Até o próximo vídeo e a gente se fala. Valeu!